Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos colocar de pé para darmos início aqui à leitura da palavra, o momento da palavra de Deus. Abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, Evangelho de Lucas, a partir do versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Amém? Estarei lendo na versão NVI aqui da Palavra de Deus, que diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Meu Deus e meu Pai, fala conosco a partir deste momento, Deus, através da Tua palavra, ó Deus. A Tua palavra, meu Deus, que tem o poder, meu Deus, de transformar as nossas vidas, a vida do homem, do ser humano, ó Deus. A Tua palavra, meu Deus, quando penetra em nossos corações, tem o poder de transformar nossas vidas, ó Deus. Começa, meu Deus, a partir da mente, a partir do entendimento, ó Deus. E quando nós entendemos Tua palavra, meu Deus, a nossa vida é transformada, ó Deus. Então que cada vez que nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, que venhamos, ó Deus, dar o máximo de atenção à Tua palavra. Aprender, meu Deus, cada detalhe, meu Deus, que está escrito na Tua palavra, meu Deus. Porque o salmista já declarava, meu Deus, aleluias, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Porque a Tua palavra, meu Deus, como está escrito, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, meu Deus, guia as nossas vidas, ó Deus. Então nós necessitamos dela para as nossas vidas, para sermos melhores cada dia, cada vez mais. Melhorar como servo de Jesus, melhorar na nossa vida, aleluias, aqui nesta terra. Porque quando nós somos melhores espiritualmente, isso se reflete na nossa vida material, na nossa vida física. Aleluias, nós melhoramos, aleluias, como pessoa. Aleluias. Por isso nós necessitamos da Tua palavra, ó Deus. Aleluias. Que ela não somente, aleluias, venha entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas que ela venha entrar no nosso ouvido, transformar nossa mente, o nosso coração e tudo em nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus. Amém. Podeis assentar. Esta passagem, aqui de Lucas 10, é uma passagem bastante conhecida da palavra de Deus. Todos nós que somos cristãos já conhecemos, a passagem de Marta e Maria, de Maria e Marta.
né? Jesus estava ali caminhando, né, com seus discípulos, estava indo, né, para a casa dessas mulheres aqui, de Marta e Maria, né? E a palavra declara aqui que Marta o recebeu em sua casa. Marta recebe Jesus em sua casa, né? E esse é um princípio, né? Receber Jesus. Primeiro, para termos Jesus, nós precisamos recebê-lo, né? Nós temos que estar com o coração aberto. E Jesus, ele está todo o tempo, a palavra declara, batendo na porta. Todo o tempo. Ele está batendo. Mas só que ele não entra, ele não invade as nossas vidas. Jesus, ele espera um convite. Ele espera abrirmos a porta, né? Ele espera que nós venhamos abrir a porta do nosso coração. E quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, ele entra. Ele entra, ele transforma, ele limpa, né? Ele muda tudo na nossa vida. Então esse é um princípio, receber Jesus. Não basta somente isso, né? Não basta somente receber Jesus. Precisa de mais. E a palavra aqui vai falando, vai declarando, Maria, sua irmã, ela também recebeu Jesus, porque as duas estavam na mesma casa. As duas, né, moravam no mesmo lugar. Então, se Marta recebeu Jesus, Maria também recebeu Jesus. As duas receberam Jesus. Mas Maria, né, ela recebe Jesus e a palavra declara que ela ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Ficar assentado aos pés, né, de alguém, de um sacerdote, né, lá nos tempos antigos, era sinal de ser discípulo de Jesus, ou discípulo daquele sacerdote, daquela pessoa que estava ensinando. E nós não vemos na palavra de Deus outra mulher se assentar aos pés de nenhum outro sumo sacerdote ou de outro sacerdote. A palavra não vai mostrar isso. Somente Maria teve este privilégio. Porque as mulheres não eram permitidas aprender naquela época, elas não podiam entrar, né, no templo. Somente os homens tinham a permissão de entrar no templo para aprender. Então Jesus, ele quebra com essa tradição, com esse paradigma de que mulher não poderia aprender a ser um discípulo. E aqui Jesus, ele mostra claramente, quando Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir a palavra, ela está ouvindo e ela está aprendendo. E ali Maria, ela se torna uma discípula, um discípulo de Jesus ali. Jesus permite que isso aconteça com ela. Porque Maria é um exemplo de que todos nós podemos ser discípulos de Jesus. De que todos nós podemos aprender de Jesus e com Jesus. A palavra vai dizer, né, mas a partir do versículo 40, que Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Estava ocupada, né, fazendo muitas coisas. Nos tempos antigos, também era um costume. Quando você recebia alguém que tinha um cargo elevado, uma pessoa de sabedoria, por exemplo, um sacerdote, quando você recebia um tipo de pessoa assim na sua casa, o costume era você fazer muitas coisas ali, muitas comidas, para receber bem aquela pessoa. Isso era um costume. E Marta e Maria, né, não tinha qualquer pessoa em sua casa.
Estava ali o sumo sacerdote, né? O sacerdote acima de todos os outros. O próprio Cristo estava ali na casa delas. Era Jesus quem estava ali naquele ambiente. Então é normal você querer receber bem. Nós, como pessoas, seres humanos, quando nós recebemos uma visita de quem nós nos agradamos muito, de quem, aquela pessoa que nós amamos, nós queremos receber da melhor forma, queremos receber bem essa pessoa. Então nós vamos fazer de tudo para agradar essa pessoa. E eu creio que Marta, ela estava nessa posição. Ela queria agradar Jesus ali e aos seus discípulos, né? E aos discípulos de Jesus, ela queria receber da melhor forma, fazendo vários tipos de comida ali, fazendo várias coisas para que Jesus se sentisse bem, confortável na casa dela, né? Só que Marta, né, estava ocupada e ela se aproxima, né? Aproxima-se de Jesus, né? Aproxima do mestre e pergunta: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Marta, ela estava ocupada fazendo muitas coisas. E a palavra declara aqui, né, que Marta, ela está fazendo ali para Jesus, né? Ela está fazendo para Jesus. Só que quando nós estamos ocupados demais, preocupados demais, isso tende a nos afastar da vida espiritual, né? Isso tende a nos afastar de Jesus. Porque quanto mais nós nos ocupamos com as coisas desta terra, deste mundo, menos tempo nós reservamos para Cristo. Menos tempo nós reservamos para aquele que é a pessoa mais importante da nossa vida, que é Jesus Cristo. E nada é mais importante que Cristo na nossa vida, né? E nós sabemos que quando nós estamos com muitas coisas para fazer, isso começa a dividir a nós, né? Começa a dividir, né, os nossos pensamentos, a nossa atenção. E quando nós nos dividimos assim com muitas coisas, muitas tarefas, nós sabemos que aí começa a ter a ansiedade. E algumas versões da palavra vai falar de ansiedade nesta passagem, né? Vai falar de ansiedade. Só que Jesus, ele não quer isso para nós, porque a ansiedade não provém de Jesus, não provém de Deus. Ficar ansioso não provém de Deus. E quanto mais nós absorvemos coisas para fazer na nossa vida, mais dividido nós ficamos, mais ansiosos nós ficamos. E dificilmente nós vamos saber lidar com muitas coisas ao mesmo tempo e terminar aquilo que nós começamos. Marta, ela se preocupa aqui, né? Porque ela está sozinha, fazendo tudo, fazendo todas as coisas para receber Jesus, né? Sabemos que também na obra de Deus tem muitas pessoas que servem ao Senhor, que fazem muitas coisas na casa do Senhor. Faz uma coisa, faz outra. Mas será que estamos fazendo muito e estamos buscando pouco? Porque isso pode acontecer também. Às vezes nós estamos
tão envolvidos com a obra, em fazer alguma coisa, em fazer várias coisas, e que às vezes nós esquecemos de que precisamos também buscar, precisamos da presença de Jesus na nossa vida. Precisamos daquele momento com Jesus para podermos ter comunhão com Ele. E ela fala para Jesus: dize-lhe que me ajude. Ela estava ali tão ocupada, tão atarefada, que ela chega no momento, aquele momento ali da vida dela, ali naquela situação, que ela não aguenta mais ficar sozinha. Para terminar tudo que ela precisava fazer, o que ela se dispôs a fazer naquele momento. E no versículo 41, Jesus responde ali, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. A palavra, quando uma pessoa, ela fala o nome da pessoa duas vezes, principalmente no costume judaico, quando a pessoa falava duas vezes o nome da pessoa, é porque aquela pessoa que estava falando, ela tinha muito apreço pela outra, ela gostava muito daquela pessoa, ela amava aquela pessoa. Então, quando ela falava o nome da pessoa, declarava-lhe duas vezes, é porque ela estava sendo carinhosa com aquela pessoa. Jesus, ele de alguma forma ali repreende Marta, mas com amor. Ele chama a atenção de Marta, mas é com amor, é com carinho. Ele fala com ela ali: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Jesus não disse para Marta parar de fazer. Mas Marta poderia ter feito apenas uma coisa para Jesus, que ele já iria ficar contente ali. Ela não precisava fazer muitas coisas, mas apenas uma. E depois ali ela teria tempo para estar como Maria, aos pés de Jesus. E ele declara: você está preocupada, inquieta. São muitas coisas. São muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Somente uma coisa. A palavra de Deus vai vai declarar para nós. Vamos abrir aqui em Salmos, capítulo 27. Salmos capítulo 27, a partir do versículo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi está declarando: uma coisa pedi ao Senhor.
né? Algumas versões vai dizer que eu possa estar na tua casa todos os dias da minha vida. Então é isso que o Senhor está falando com Marta. Uma coisa só é necessária: estar na minha presença. Eu estou aqui e uma coisa só é necessária, né? Somente uma coisa é necessária: estar na minha presença. E isso também vale para nós. É somente uma coisa: estar na presença de Jesus. E quando estamos na presença de Jesus, Ele é a prioridade. Jesus é a prioridade na nossa vida. E nós temos que aprender, né, que Jesus, Ele é o centro da nossa adoração. Quando estamos na casa dEle, nada pode tirar a nossa atenção de Jesus. Quando estamos na presença de Jesus, nada é mais importante que o próprio Jesus. Porque nós estamos aqui não é somente para assistir ao culto, mas nós viemos aqui a este lugar para ser parte dele, para prestar culto ao nosso Senhor. E quando nós estamos aqui, a nossa vida faz parte deste culto. Nós abrimos a boca para Ele, louvamos para Ele, glorificamos a Ele. O nosso corpo aqui é para Jesus neste lugar. A nossa atenção é para Jesus. Então, quando estamos num culto como este, a nossa dedicação total é para Jesus. Nós temos que estar como Maria aos pés dele, aos pés de Jesus, e adorar a Ele, aprender com Ele. A palavra, né, ela vai vai mostrar para nós. Maria, ela aparece 3 vezes na palavra de Deus. 3 vezes ela aparece aqui na palavra de Deus, né? A primeira vez que ela aparece, né? A primeira vez que Maria aparece em João. Não, a primeira vez que Maria aparece é aqui nesta passagem de Lucas. Maria aparece aqui, né? A palavra de Deus aqui no versículo 39 vai dizer: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, né? Então, Maria aparece a primeira vez aqui, aos pés de Jesus. A segunda vez que Maria aparece na palavra de Deus é quando o seu irmão Lázaro, ele morre. Jesus está chegando ali, né? E aí Maria, quando Maria chega ao lugar onde Jesus estava e o viu, a palavra declara que ela prostrou-se aos pés de Jesus. Então, primeiro, Maria está aos pés de Jesus ouvindo. Depois, Maria está aos pés de Jesus, né? Ali suplicando. Ela está aos pés de Jesus, né, se derramando na presença de Jesus. A terceira vez que Maria aparece na palavra de Deus é em João mesmo, no capítulo 12, versículo 3, né? Aqui acho que eu não mencionei, mas ela estava aqui, João capítulo 11, versículo 32, né, que quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. É João capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 32. A terceira vez que Maria aparece aqui na palavra de Deus é no capítulo 12 do Evangelho de João, no versículo 3, que diz assim: Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos.
e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Então Maria aparece 3 vezes na palavra de Deus. A primeira é aos pés de Jesus, aprendendo como um discípulo. A segunda vez que Maria, aparece na palavra de Deus é aos pés de Jesus, se derramando na presença dele. E a terceira vez que Maria aparece na palavra de Deus é aos pés de Jesus, adorando ao nosso Senhor. Então ela aparece aprendendo, ela aparece se derramando, abrindo o coração para Jesus, e a terceira adorando a Jesus. E sempre aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus que nós aprendemos. É aos pés de Jesus que nós nos derramamos na presença dele. E é aos pés de Jesus que nós o adoramos. É aos pés de Jesus. Maria escolheu a boa parte, A parte B do versículo 42 aqui de Lucas 10, Jesus fala para Marta: todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, todo o tempo que nós vemos Maria na palavra de Deus, ela está aos pés de Jesus, Ela está aprendendo, ela está se derramando e ela está adorando. E aqui Jesus diz que ela escolheu a boa parte, estar na presença de Jesus. E é isso que nós temos que fazer, sempre escolher estar na presença de Jesus. E escolher estar na presença de Jesus, é abrir o nosso coração para Ele, é deixar que Ele entre na nossa vida, mas que nós venhamos sempre buscá-lo. Uma vez que Jesus entra na nossa vida, nós temos que aprender com Ele, nos derramar na presença dEle e adorá-lo sempre que nós temos a oportunidade. Adorar todo o tempo, toda a oportunidade que nós temos, assim como hoje. Este é o momento de nós adorarmos ao Senhor, de estarmos aos pés dEle e nos derramar na presença de Jesus, de aprender, de ouvir esta palavra e colocar esta palavra no nosso coração, pôr em prática esta palavra na nossa vida a cada dia. Tomar o exemplo de Maria, escolher a boa parte, porque isso não será tirado de nós. Quando nós escolhemos Jesus, quando nós priorizamos Jesus, isso não nos será tirado, assim como Jesus declara para Marta aqui, que isto não seria tirado de Maria. Escolher ficar aos pés de Jesus, escolher, aleluia, estar com Jesus. Porque você pode ter Jesus na sua vida, mas se você, aleluia, não tem tempo para Jesus, você não tem comunhão com Ele, você não tem intimidade com Ele. Não basta só dizer eu sou cristão, eu sou crente. Mas se você não tem um relacionamento com Cristo, se você não tem tempo para Ele, se você não prepara um momento para ler a palavra, se você não prepara um momento para buscar ao Senhor em oração, porque a oração, é o que nos faz estar perto de Jesus, do nosso Senhor. É o momento que nós falamos, e é isso que quer dizer oração. Oração é orar, é falar. Então falar com Jesus é importante. Muitas das vezes nós queremos falar, e tem muitas pessoas que têm necessidade de falar, e tem muitas pessoas que falam com as pessoas erradas, com quem não vai ajudar. Tem muitas pessoas que abrem o seu coração para pessoas que não vai poder fazer nada por você. Por que não falar com Jesus? Por que não abrir o coração para Ele? Por que não separar um momento para Jesus e conversar com Jesus? Senhor, é isso que está acontecendo comigo. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir.
E Jesus, ele vai te mostrar o caminho e você vai ser tocado por Jesus. Você tem que escolher tocar nas vestes de Jesus. E não deixar que nada venha te impedir de fazer isso. Aquela mulher que toca nas vestes de Jesus, ela tinha uma multidão a cercando. Havia uma multidão cercando Jesus também. Era o mesmo lugar ali, mas esta multidão impedia aquela mulher de chegar em Jesus. Mas isso não impediu ela. A força de vontade, aleluias, a confiança e a fé que ela teve naquele momento. Ela cria em seu coração. E a palavra declara que ela pensa, se eu somente tocar, tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Então ela escolhe e ela vai. Porque orar somente, orar somente também não vai fazer com que as coisas venham a acontecer. A palavra de Deus fala que nós temos que agir. E a oração é isso, orar, falar e agir. Oração. Então nós temos que ter a direção de Cristo, ter a direção do nosso Senhor, mas agir de forma correta, agir na direção dele e não fazer nada do nosso próprio pensamento e achar que as coisas vão dar certo. Nós temos que pedir a direção do nosso Senhor para tudo na nossa vida. Tudo que nós venhamos fazer, tudo que nós achamos que nós temos que fazer, tem que haver a direção do nosso Senhor. Porque nós, quando agimos sem a direção do Senhor, a tendência é dar errado. A tendência é quebrar a cara. Que possamos sempre estar perto de Jesus a cada dia, a cada momento da nossa vida, priorizar Jesus na nossa vida. Porque, assim como o salmista declara, ele queria somente uma coisa, Ele queria somente uma coisa. E a palavra de Deus que, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então é isso, Quando você pede, você tem que buscar. Então é isso. É falar e agir. O salmista declara, uma coisa pedi ao Senhor. Ele estava falando com o Senhor. Só que ele estava buscando também estar na presença de Deus. E era somente uma coisa. Isso é necessário. Isso não nos será tirado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, que você esteja na presença do Senhor, priorizando a Jesus no seu dia a dia, Todos nós estejamos fazendo isso, Priorizando Jesus em tudo na nossa vida, pedindo a direção dele em tudo que venhamos a fazer, não fazer nada do nosso achismo, Amém? Vamos